Olá, boa noite. Vamos chegando para mais um dia de aula. Quem já chegou? A Ju. Boa noite, Ju. Tudo bem aí? Thales, boa noite, seja bem-vindo. Paulinho, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje nosso terceiro dia de aula e hoje o tema promete, hein? Estão bem? Ah, isso eu já sei, viu, Ju? Aplicadíssima. Que bom. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando. Temos bastante coisa hoje pra gente conversar. Bem interessante. Vamos. Bom, gente, então, ó, enquanto o pessoal vai entrando aí, tá valendo ainda o nosso combinado, tá bom? Da palavra-chave, certo? Então, no final da live, lá nos minutinhos finais, a gente coloca a palavra-chave daquilo que ficou da aula, tá bom? Hoje é o nosso terceiro dia, né? Aqui e aqui no Instagram. Amanhã eu vou reforçar esse recado. Amanhã é o nosso último dia de estudo e não será aqui no Instagram, vai ser lá no meu canal no YouTube, tá bom? É Ana Alfabetiza também, para ninguém se confundir. Bom dia, boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Certo? Então, a aula de amanhã vai acontecer lá no canal do YouTube, tá bom? Mas eu reforço esse recado no final da live, tá? Bom dia, eu não sei porque eu tô falando bom dia, boa noite. Boa noite, Bel, seja bem-vinda. Com bom dia na cabeça ainda. Prontos, então? Vamos lá? E aí o pessoal vai chegando, né? E depois eu vou atualizando sobre o assunto e assim vai, né? Então vamos lá, gente, ó. O assunto de hoje, o tema de hoje vocês já viram, né? Lá no grupo ou mesmo no Instagram. Acho que todos aqui estão no grupo. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o passo a passo para alcançar uma alfabetização de sucesso, né? Que bom, Ju! Ai, muito bem. Então, ó, o tema de hoje é o passo a passo para a gente alfabetizar, alcançar uma alfabetização de sucesso, né? Eu até trocaria esse sucesso por excelência, né? Que eu acho que seria um sinônimo, talvez, né? É uma alfabetização que realmente tem efeito e dá resultado, tá? Então, vamos lá. Eu inicio a aula contando um pouquinho da minha jornada, só que eu não vou contar o que eu já contei nas outras aulas. Eu vou continuar de onde eu parei. Então, ó, para quem assistiu às outras aulas, né?
sabe que no início da minha carreira, né, da minha docência, eu não sabia nada, não sabia como alfabetizar, né, caí de paraquedas, como a gente diz mesmo, eu não tinha nenhuma experiência. E aí, como que eu fazia, então, para me resolver, né, com a alfabetização? Eu me baseava naquilo que a minha amiga me dizia, e depois eu vi que não ia dar muito certo isso, e então eu comecei a fazer do jeito que eu tinha sido alfabetizada, né? Que era através da silabação, né? Como a maioria de nós foi. E aí então eu não tinha método nenhum, né? Acho que eu tinha método, não sabia nada, né? Lembra-se que eu falei que eu não tinha planejamento? Todo dia, né? No dia anterior eu preparava a aula para o dia seguinte, então eu não tinha sequência, era cada dia uma coisa. E era dessa maneira que eu seguia. Aí lembra-se que eu contei que eu fui... Boa noite, Sirlene, seja bem-vinda. Estamos só no comecinho, tá? Aí eu disse para vocês que eu fui atrás dos livros, né? Fui tentar fazer uma pesquisa, mas não tive muito êxito, né? Não encontrei aquilo exatamente o que eu queria. Então, o que eu queria alcançar, na verdade? Eu queria um passo a passo, eu queria saber alfabetizar, eu queria talvez um método, um caminho, uma direção. Eu queria saber alfabetizar, é isso que eu queria alcançar. Mas eu tinha, então, um grande problema. E qual era esse problema que eu tinha? Ai, com certeza, Ju. Com certeza, é o friozinho na barriga mesmo que dá. E aí, eu tinha um problema nas minhas mãos que eu tinha que resolver, mas ainda não sabia como. Qual era esse problema, né, que eu tinha? Eu precisava saber alfabetizar. Não sabia, né? E eu vou contar aqui pra vocês uma experiência que eu tive. Até lembrei do Paulinho ontem, ele me falando, né, que primeiro ele ouviu, ele tem isso, né, tem isso não, ele ouviu, né, Paulinho, você tá aí, você pode me corrigir, que ele sempre ouviu, eu acho, que a gente parte lá das letras do alfabeto, depois junta essas letras, que no caso faria a sílaba, e depois a palavra, não é isso? Vamos ver se é isso mesmo que eu entendi o que o Paulinho colocou ontem. E era assim também que eu entendia, né? Isso. Aí, joia. E era assim também, viu, Paulinho, que eu entendia. Aí, pensando nisso, o que eu fiz um dia na sala de aula? Eu fui dar uma cruzadinha para as crianças, né? Achando que ia abafar. Fui lá dar uma cruzadinha para as crianças, só que antes eu já tinha trabalhado a família do Bá, Bebe e Bobu, porque eu achava que era mais fácil. Falei, bom, vou começar com Bá, Bebe e Bobu, porque eu acho que é mais fácil, gente, né? Lógico, Bá, o que é Bá? B com A, né? Tá, aí eu trabalhei com eles, aí, eu acho que não sei se foi no mesmo dia, inventei essa cruzadinha da família da silábica, né, do Bá, Bebe, Bobu. Eu te lembro que tinha baleia, tinha... Não, imagina. Não, nem tanto, né, Ju? Que isso? Aí eu lembro que tinha lá baleia e veja só. Aí eu falei assim, bom, vou colocar aqui um Bob Esponja, porque as crianças vão adorar. Naquela época ainda o Bob Esponja era bem famoso, né? Falei, e vou colocar um Bob Esponja aqui, né? Para as crianças gostarem, né? Achando, bom, gente do céu, entreguei. E ó, não tinha banco, tinha nada. Então, como que era que eu tinha feito a cruzadinha? Eu fiz lá a cruzadinha, né? E depois ali no lugarzinho que eles teriam que pôr as letras lá, preencher, tinha o desenho, né? Então, aqui tinha a baleia, aqui em cima tinha o Bob Esponja. E lá, enfim, tinha as outras figurinhas, tudo com B. Tá bom, e distribuí a folha para eles, né? Uma para cada um. De repente, essa criançada começou a vir atrás de mim. Todo mundo começou a levantar da mesa. Eles
não sabiam como resolver. Aí agora que eu peguei a folha e comecei a olhar para a folha deles, gente, era letra aleatória. Eu falei, gente, que é isso? Eu não entendia nada que as crianças estavam fazendo. Nada. Eu falei, gente, mas como que não sabe? É tão fácil, bah! E aí eu percebi que foi o quê? Um caos total, que aquilo lá não deu certo, não foi do jeito que eu queria, porque eu tinha certeza que pelo menos o Bá, o Bé, Bi, Bobu, eles iam por dentro do quadradinho. Acha? Mas nem isso, nem isso. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Lógico, tinha tudo errado, né? Bom, tá bom. Aí eu tive essa experiência para vocês terem noção, né? Foi tão assim marcante para mim que até hoje eu lembro disso. Da cruzadinha que eu fui tentar dar para as crianças, achando que elas fossem resolver, porque eu já tinha trabalhado a família silábica anteriormente, Bá, Bebi, Bobu, e tinha certeza que pelo menos o Bá da baleia, né? O Bó do Bob Esponja lá, eles iam colocar. Não foi nada disso. Criança colocava. O que eu lembro era a criança colocando letra aleatória, qualquer letra dentro do quadradinho. Porque eles tinham as hipóteses, lógico, e eu nem sabia, né, de nada, né? Então por isso que foi esse caos aí. E então, gente, o que aconteceu? Acho que um pouquinho para frente do meio do ano. Olha o que aconteceu. Foi ofertado para a rede estadual, quem está aí, quem fez, me avisa, tá? Foi ofertado, foi em 2006, né? Foi o meu ano de ingresso. Então, em 2006, foi ofertado para a rede estadual de São Paulo como que diz? O curso, né, de alfabetização para todos os professores dos anos iniciais, que era o Letra e Vida, lá em 2006. E aí o diretor chegou e falou que era meio que obrigado a todo mundo fazer, que era esqueci a palavra, era uma... O que é mesmo que a gente faz? Letra e Vida, Ju. Quem fez o Letra e Vida aí? O Letra e Vida, gente, para situar, né? Porque eu sei que a Ju fez, que legal, Ju. Então, a Sirlene, eu sei que é de Minas, né, Sirlene? Então, mas tem mais gente. Isso, é um curso... É um curso de atualização, isso, de capacitação. Exato, isso mesmo. Ó, a Paula fez, a Ju... Então, o Paulinho, exatamente. E o Letra e Vida, ele foi idealizado, né, pela Thelma Vaz, e teve também mais pessoas, né? Tá, mas ela que é a cabeça ali, né? Muito bem, então qual que é o objetivo desse curso, né, o Letra e Vida? É um curso voltado somente para alfabetização, né, para capacitar os professores para melhorar a alfabetização no estado de São Paulo, né? Para melhorar os índices, até mesmo a postura dos professores, para ter um outro entendimento do que vinha a ser a alfabetização, né? Tá. E aí, então, chegou essa novidade lá na minha escola. Aí o diretor, né, chamou. Então, esse curso que eu tô falando, Letra e Vida, ele foi difundido aqui no estado de São Paulo. Você é de Minas, não é? Aí ele foi uma política, né, educacional aqui do estado de São Paulo. E aí, era meio que obrigado a fazer esse curso, certo? Bom, aí o diretor, então, chamou os professores, passou lá, né, o recado, lá todo, vocês precisam começar tal dia, vai ser na diretoria de ensino e vai ser à noite, né? Então, eu lembro que tinha turmas que faziam de manhã, quem trabalhava à tarde? Não, era só à noite ainda, era só à noite. Só que aí... O que aconteceu? Eu tava cursando faculdade ainda, então não dava para eu fazer, nem que eu quisesse, não dava, porque eu tinha que terminar ainda a faculdade de letras.
Isso. Bom, tem um monte de coisa, vocês vão ver. Aí, não dava pra eu fazer. Porque batia com o horário da faculdade, então eu expliquei pro diretor que não tinha como, era inviável no momento, porque eu precisava terminar a faculdade. Ele, tá bom, então, né, tá. Só que a minha amiga, lembra-se da minha amiga, a Carmen? Então, eu tinha a Carmen e tinha a Maria, né? A Maria, nós morávamos juntas, porque eu também disse a vocês que eu fiquei 1 ano morando lá na cidade, que eu comecei a trabalhar, né? E nós morávamos juntas. A Maria conseguiu fazer esse curso, né? A Maria, a Carmen, as outras professoras lá, todas conseguiram. Eu não consegui naquele momento por causa da faculdade. Tá bom. E a Maria começou a fazer o curso, né? Tá. Aí o que eu comecei a perceber? Então, como nós morávamos juntas, a gente conversava, né? Sobre o nosso assunto principal era escola, não sei porquê, mas era escola. E aí a gente conversava, Aí o tempo foi passando, né? Ela foi fazendo o curso, e o tempo foi passando, aí eu percebi que ela começou a mudar algumas coisas na maneira dela dar aula, até na conversa dela, eu percebi assim que ela tinha mudado, sabe, a forma de pensar. Eu falei, tem alguma coisa estranha aí nesse curso, tem uma coisa diferente. Bom, mas não dava pra entender muito, né? Porque ela também não conseguia, assim, dar detalhes, né, e tal. Aí eu lembro que tinha uns livros grossos, assim, e tal. Mas eu lembro bem da Maria, assim, ela mudando até a maneira dela falar, a maneira de pensar, né? E eu na minha, e eu lá, continuando com as aulas do meu jeito que eu já contei pra vocês, né? Tá bom. Aí eu lembro que ela terminou o curso... Terminou. Eu acho que foi no final desse ano mesmo. Ela foi sim. Aí eu lembro que ela finalizou o curso. Teve um projeto gigante lá que ela teve que fazer, né? Tudo desse curso. Eu falei, meu Deus, né? Tá bom. Aí encerramos o ano letivo. A Maria encerrou o curso, mas eu tinha percebido que tinha alguma coisa diferente nesse curso aí. Na Carmen também eu notava isso, né? Porque ela também fazia. Tá, mas aí, preciso falar. Como a gente conversava, eu comecei a pegar algumas coisinhas que ela me falava, eu comecei a fazer na minha sala. O que eu fazia? Eu vi que ela começou a trabalhar muito com cantiga. E eu comecei a trabalhar com cantiga. Ela começava a trabalhar com cantiga, ela lia, né, a cantiga, depois ela falava que pedia para os alunos ir lerem na lousa. Então, do jeito que ela falava, eu fazia, né? Lembram-se, né? Era desse jeito. Aí ela falava, ai, Ana, sobre cantiga e musiquinha e não sei das quantas. Então eu fazia. Ela falava e eu fazia. Mas sem saber o que isso ia gerar nas crianças. Não, sem saber. Mas eu fazia, porque ela tava mudando o jeito dela, então eu também ia mudando o meu, né? Tá. Então algumas coisinhas eu comecei a implementar do que ela falava. Aí também, o que aconteceu? Veio um negócio de reescrita. Aí eu escutei a primeira vez essa palavra reescrita, eu acho que foi da Maria, porque ela escutou nesse curso. Eu falei, nossa, reescrita, o que é? Aí ela explicou pra mim o que era, que tinha que ler uma história primeiro pras crianças, aí depois as crianças contavam pra você e você tinha que escrever na lousa. Falei, ai, que legal, vou fazer isso também. Então vou fazer, eu só fazia, tá, gente? Eu só fazia. Não refletia nada, não perguntava nada, mas só fazia. Tá bom. E aí, então, a gente encerrou o ano letivo, né? E eu encerrei o ano com base no achismo, implementando algumas coisas novas, né? Não porque eu queria, mas porque eu via lá, assim, não era intencionalmente, mas é porque eu via as outras meninas mudando, então eu achava que eu também podia mudar. Então foi assim. Acabou o ano, tudo bem. Em 2007, eu venho para Bauru. Aí eu começo a dar aula em Bauru, né, que é mais perto da minha cidade. E aí a faculdade... aí eu continuei a faculdade ainda à noite, tal, tudo. E vem a diretora com esse curso, falando que a gente tinha que fazer esse curso Letra e Vida. Eu falei, nossa, vai ser à noite, eu não vou poder fazer de novo, né?
Aí ela veio, não, gente, ó, abriu turma de manhã. Falei, ah, então é agora que eu vou fazer. E era assim, tem que fazer, né? Era meio que uma imposição. Todos os professores tinham que fazer. Falei, bom, agora eu vou ter que fazer, porque não fiz o ano passado porque era à noite. Agora é de manhã, então vou fazer. Aí eu falei com a diretora, falei, não, vou pôr meu nome, vou fazer então. Ela disse, então você faz de manhã, termina o curso, você vem pra escola, porque eu dava aula à tarde, né? Tá bom. Aí fui fazer, então, o tão esperado Letra e Vida, né? Sim, isso aí, deixa eu ver. Isso. Ai, a Ju. Ai, Ju, só você. Ai, meu Deus. Aí, eu fui fazer o Letra e Vida. Tá bom. Comecei a fazer o Letra e Vida. Olha, gente, eu vou resumir assim o que foi o Letra e Vida pra mim. O Letra e Vida pra mim foi a luz, porque eu tava na escuridão. E foi pof, foi a luz que eu precisava. Foi o Letra e Vida. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. E aí, então, eu fiz esse curso. Boa noite, Matemática Soberana. Suzana, boa noite, sejam bem-vindas. E aí, então, o Letra e Vida, ele abriu os meus olhos. Ele foi a luz na minha escuridão, porque eu não sabia nada. E aí, eu comecei a entender todo o processo pelo qual a criança passava, o que é que a gente tinha que fazer para a criança começar a aprender a ler e escrever. Olha, para mim foi assim, foi um fenomenal, foi o que realmente eu precisava, aquilo que eu buscava, como que eu alfabetizava, por onde, todas aquelas minhas perguntas foram respondidas no curso. Falei, pronto, gente, é isso. Mas olha que legal, né? Eu não tinha nada. Então eu cheguei no curso muito o quê? Aberta, eu fui de peito aberto. Eu falei, eu quero aprender. O que tiver nesse curso eu quero aprender. Então, pra mim, eu digo assim, eu fui muito receptiva por todas as ideias, pela teoria que ali foi discutida, né? Toda a teoria que embasa, né? Esse trabalho, tudo. Então, eu aceitei, eu aderi, agarrei, né? Com todas as minhas forças. Só que tinha professor que fazia esse curso, e quem fez também vai sim, Ju, muito profundo, exatamente. É um curso muito profundo, denso, né? É isso mesmo. É baseado na letra e na vida, exato, é isso mesmo, né? Um nome bem apropriado mesmo para o curso. Então, eu fui de peito aberto, eu não tinha nada. Então, eu agarrei tudo aquilo ali. Só que teve professores que foram para esse curso, mas eles já tinham, né, certas práticas. O que, olha só, gente, como isso é delicado, né? Então, como eles já tinham certas práticas de alfabetização, eles não queriam se desprender dessas práticas para abrir a cabeça e aceitar, ou pelo menos, assim, tentar, né? O que estava sendo proposto ali no curso, porque era uma nova maneira de alfabetizar. E essa nova maneira não era apenas uma nova maneira, um modismo. Não. Ali eu entendi que é o caminho pelo qual a criança aprende. Porque se você fizer de uma outra forma, você vai contra, né? Contra a maneira como a criança realmente pensa. Porque isso foi estudado, né? Foi pesquisado, não foi assim, está na moda esse jeito, então nós vamos fazer desse jeito. Não, foi tudo embasado em pesquisas, né? Então a criança aprende assim porque isso foi constatado por pesquisas. Então se você fizer diferente disso,
você vai encontrar problemas. E as pessoas, os professores que foram para lá, mais presos a certas práticas tradicionais, eles bateram muito de frente. E por que não dizer que não sofreram ao fazer esse curso? Eu lembro que tinha professor que falava assim, nossa, vou lá agora pro Letra e Morte. Não era pro Letra e Vida. Ai, vou lá pro Letra e Morte. Porque não suportava. Porque achava que aquilo que já sabia estava ótimo e pronto e acabou. Não tem que outra maneira de fazer. Eu já faço desse jeito mesmo. Então, não vou mudar. Isso, Ju. Então, mas eles são apegados, aí a gente começa a pensar, mas por que eles são apegados? Porque eles têm medo do novo, não é? Eles se sentem inseguros para largar daquilo que eles já sabem e tentar uma postura nova. Então, às vezes eu me pergunto, né? Eu penso assim, eu acho que às vezes é um medo, né? Ou um apego, pode ser também apego, né? Muitos. Porque o curso, gente, ele era bem assim, pesado mesmo. Eu acho que era... Porque eu lembro que eu entrava às 7 ou às 8. Letra e Morte, né, Paula? Ai, vou lá pro Letra e Morte. E aí, ele era bem denso mesmo, né? Aí o que Ó, o Letra e Vida, ele partiu do Profa. Então, teve uma versão anterior que nós não chegamos a fazer. Eu acho que ela só foi difundida, se eu não estiver enganada, hein? Na cidade de São Paulo. Ou eu não sei se veio para os professores aqui do interior também o Profa. Aí eu sei que do Profa saiu o Letra e Vida. E do Letra e Vida saiu o Ler e Escrever. Tá? Então... mas eu não sei se o Ler e Escrever, ele foi tão extenso quanto o Letra e Vida. Isso eu não sei, mas eu sei que um foi puxando o outro, tá? Bom, mas então o que eu quero dizer com isso? O Letra e Vida, na minha vida, né, foi um divisor de águas, tá? Eu larguei tudo aquilo que eu pensava, né, e comecei a ver o processo de alfabetização de uma maneira totalmente nova. Eu me encantei por essa maneira. Eu falei, é assim que eu vou alfabetizar. E comecei a me aplicar muito, eu adorava as aulas, eu gostava, acho que o meu era toda quarta-feira que eu ia. Eu adorava que chegasse quarta-feira, porque eu queria ir pro curso, porque eu sabia que eu ia aprender mais coisa. E o interessante do curso era assim, que aquilo que você aprendia lá, você já conseguia pôr em prática na sua sala de aula, para ver se era verdade o que eles estavam dizendo. Então, você conseguia fazer essa aplicabilidade, né? Então, você ouvia lá, então você já podia aplicar na sua sala. Aí você ia vendo ali a teoria na prática. Era muito interessante. Tá bom. Tá, aí eu terminei o curso, né? O Letra e Vida foi ótimo. Fiz o tal projeto que eu vi lá a Maria, minhas colegas fazendo, eu também passei por isso, por essa experiência e tal. Só que aí, o que é que eu percebi nesse curso? Tinha uma coisa lá que não estava tão bem explícita assim. As meninas, boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Você também fez, Ju, Ler e Escrever? Que legal! Eu não cheguei a fazer o Ler e Escrever, eu só fiz o... Acho que não, né, Paula? Nós fizemos só o Letra e Vida, né? Depois as capacitações, né? Que a gente tem na escola, e enfim. E aí, então, agora isso que eu quero dizer pra vocês. Aí eu fiz o curso lá, tal. E aí eu percebi uma coisa nesse curso que eu não sei aí se vocês perceberam também. Mas aí, assim, eu percebi... o que não estava muito explícito, né? Foi isso que eu falei. Eu percebi algo que não estava muito explícito, né? E aí, mas não, eu fui perceber isso depois que eu fiz o curso, tá? Não dentro do curso. Eu percebi isso depois que eu terminei, que eu comecei a trabalhar
de acordo com a proposta do curso. Aí eu fui refletindo, fui pensando e eu acendeu uma luz. Falei, é isso. Vou explicar o que é a luz que acendeu. Muitos cursos. Muito bom, né? E aí, qual foi a luz que acendeu? Então, gente, ó, para eu poder falar da luz que acendeu, eu vou ter que voltar não, eu vou ter que abordar um assunto aqui rapidamente. Então, ó, qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente precisa, em termos de educação, né, vamos dizer assim, a gente precisa do quê? De um método, não é isso? Você vai ensinar alguma coisa para alguma pessoa, por exemplo, vamos partir desse princípio. Você vai ensinar algo para alguma pessoa. Você não ensina para ela um passo a passo? Por exemplo, quando a sua mãe foi te ensinar a fazer arroz, né? Ou quando o quê? Vamos pegar o arroz. Quando alguém foi te ensinar a fazer o arroz. Todo mundo sabe fazer arroz? Então tem todo um passo a passo, não é? Primeiro tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo, não é assim? E a gente não pode pular etapa porque senão dá errado, não é mesmo? Então tudo que a gente vai aprender, o que a gente vai ensinar, a gente tem que percorrer um caminho, não é? Então isso é o quê? É o método. Então a gente precisa de método, porque se a gente não tem método, nós ficamos perdidos, sem direção. O que acontecia lá comigo, né? Lá em 2006, no comecinho. Boa noite, Carmine! Seja bem-vinda, querida! Então, o que acontecia comigo lá no começo? Eu não sabia de método nenhum, então cada dia era um dia, né? Então eu preparava na noite anterior a aula do dia seguinte e cada dia era um dia. Eu não tinha direção nenhuma, eu só fazia o que os outros falavam e dessa história vocês já sabem. Então é importante saber que eu não tinha, gente, método, eu não tinha caminho, eu não tinha um passo a passo. E é isso que era tanto que eu queria, não era? Muito bem. E eu descobri isso, eu descobri esse passo a passo, né? Então, por que a gente precisa do método? Porque ele vai te dar o ponto de partida e o ponto de chegada. Se você tem um método, você sabe, né, o passo a passo para você atingir o seu objetivo, tá? Então, eu descobri, não é que eu descobri, eu juntei as peças, tá? Porque, na verdade, estava dentro do curso, mas não estava tão explícito. E é isso depois que eu quero. Eu não acredito que é a minha prima que está aqui. É a Isabel, boa noite, querida. Seja bem-vinda. E aí, eu descobri então o método dentro do Letra e Vida, tá? E quem tá aí que fez, depois vai me dizer, vai validar se é isso ou se não é. Falei, gente, é isso que a gente tem que fazer. Porque por mais que eu já tinha feito tivesse feito o Letra e Vida e já estava começando a aplicar algumas coisas lá, né, pôr em prática que eu tinha aprendido lá, parece que eu sentia, falei, eu sei que eu tenho que fazer isso. Mas parece que se eu tivesse certinho na minha cabeça por onde que eu tivesse que seguir, eu acho que seria mais fácil. Aí eu fui compreender isso no processo, depois que eu já tinha terminado o Letra e Vida, tá? E o que é que eu entendi? Eu entendi que dentro ali do curso tinha um método, estava escondido ali um método. E é o método dos 4 Is. Olha que legal! É o método dos 4 Is, tá? Que tá ali escondidinho, que não está explícito. Eu falei, gente, mas é assim que a gente tem que fazer. Por que dos 4 Is? Se vocês quiserem anotar aí, vocês anotem, tá? Então, qual que é o primeiro I? O primeiro I, a gente tem que identificar os níveis.
Então, como que eu identifico os níveis? Fazendo a sondagem. Então, primeira coisa, você identificou o nível de hipótese que a criança está. Primeiro I. Qual que é o segundo I? O segundo I, você vai interpretar esse nível. Interpretar o nível. Ah, identifiquei o nível pré-silábico. Agora eu vou interpretar esse nível. O que quer dizer pré-silábico? É isso que é interpretar. O que é que o pré-silábico precisa para avançar? O que é que o pré-silábico já sabe? E o que é que ele precisa alcançar ainda? Isso é interpretar nível, tá? O terceiro I, investir. Mas você vai investir em quê? Nas atividades adequadas. Bom, se eu sei que ele é pré-silábico, eu sei que ele precisa saber, descobrir que a escrita representa a fala, eu vou propor atividades que façam com que ele descubra isso. Então, você vai investir nesse tipo de atividade, tá? E o quarto I? O quarto I, deixa eu ver aqui, gente, que eu esqueci. O quarto I é investigar. Esse investigar aqui é avaliar. Você vai avaliar para ver se ele saiu, se ele avançou daquela hipótese, se ele está ainda ali, que precisa de mais atividades, mais intervenções para avançar. Entenderam? É gente lá, ó, da tia Anice, hein? Que entrou, não é? Boa noite. Eu não sei se é o tio Jaime, não sei se é a tia Anice, eu não sei quem que é. Mas seja bem-vindo ou bem-vinda. Então, gente, são os 4 Is que tava lá, tudo escondido e não tava explícito. Porque as formadoras, elas não falavam assim pra gente, ó. Vocês podem comentar aí as meninas que fizeram. Então primeiro vocês precisam identificar os níveis que as crianças estão. Aí depois vocês vão lá, vão ver o que esse nível está dizendo, qual é a atividade melhor para ele. Agora vocês vão fazer essas atividades, se for tal nível, essas atividades, se for tal nível. E depois, olha de novo como a criança está. Não, elas não falaram assim claramente, explicitamente, estava tudo dentro do curso, tá? E aí o que eu fiz? Eu juntei, como se fosse um quebra-cabeça, eu juntei as peças e falei, é isso que a gente precisa fazer, tá? Então, nós que temos uma postura construtivista, nós que alfabetizamos dentro de uma postura construtivista, temos um método, tá? Então, assim, quem pensa que construtivismo é método, não é método, gente, não é método. Construtivismo é uma postura que a gente assume diante do conhecimento, tá? Então, o professor, ele é mediador dentro de uma postura construtivista. Ele é mediador, ele faz a ponte do conhecimento para aquele que precisa aprender, que no caso nosso é o aluno. Então, nós somos mediadores do conhecimento, do objeto de conhecimento e o aluno, tá? Então, nós fazemos o papel de mediação. E o aluno, ele é o protagonista. Através dessa mediação, ele mesmo vai construir o seu conhecimento, mas com a nossa intervenção. Lógico, não sozinho, né? Porque sozinho ninguém aprende. Precisa ali de ter alguém para fazer essa mediação, tá? Então, tudo isso é o quê? São as ideias do Vygotsky, que eu tô falando assim a grosso modo aqui, né? Então, nós alfabetizamos dentro de uma postura construtivista, tá? De uma postura construtivista, porque não é método, mas a gente tem um método. E qual que é esse método? Os 4 Is. Então, agora, olha que chique. Se alguém perguntar para você, mas que método você usa para alfabetizar? Você fala os 4 Is. Os métodos não. O método dos 4 Is, né? Então, você parte da onde a criança sabe, você investe
naquilo que ela precisa alcançar, depois você avalia de novo se ela avançou, se precisa voltar, tá? Esse que é o nosso método. E falando um pouquinho mais ainda sobre essa maneira de alfabetizar, o que envolve ainda dentro de uma postura construtivista, falando, né, em se tratando de alfabetização? A gente vai, dentro das nossas aulas, a gente vai partir de uma unidade de sentido, tá? Sempre você precisa ter a unidade de sentido. O que seria a unidade de sentido? A partir do texto, tá? Então, a gente tem uma unidade de sentido e através dela, depois, a gente faz todo o desdobramento da aula. Então, você vai levar a unidade de sentido para a aula. É um texto. Ah, mas é texto, então sempre eu vou ter que levar uma história, né? Porque a gente pode entender texto assim. Não. Então, quando eu falo texto, unidade de sentido, o que seria? Uma parlenda é um texto. Um trava-língua é um texto. Uma piada é um texto. Que mais que eu anotei aqui que a gente pode levar? Ditado popular é um texto. Esse texto é a unidade de sentido, tá? E a partir dele é que nós vamos fazer todo o processo depois pra gente fazer para nós fazermos a reflexão sobre a escrita. Então, você levou lá uma parlenda. Aí a gente explora, a gente canta a parlenda e vai a criança lá, faz a leitura de ajuste, não é assim? Faz. Aí depois a gente dá a parlenda, a cópia da parlenda para as crianças, elas vão ler na carteira lá com um dedinho e circula a palavra, não é assim? Então, e aí depois, o texto é a unidade maior e depois a gente vai para as menores. Quais seriam as menores? Depois a gente vai pegar uma palavra daquela parlenda. Por exemplo, deixa eu pensar numa parlenda. Arroz, feijão. Arroz, feijão, batata e macarrão. Quem se mexer vai levar um beliscão. Você trabalhou essa parlenda. Aí depois você vai escolher uma palavra. Você vai escolher, deixa eu ver, arroz, feijão, batata. Não sei, você escolheu batata. Ah, então vamos... Olha essa palavra aqui, gente, a batata que nós vimos na parlenda. Vamos contar quantos pedaços tem essa palavra, né? Batata. Olha, tem 3. Qual outra palavra mesmo que a gente conhece, que começa igual a batata? A bacia, a banana. Então, entenderam como é que a gente vai fazendo? Então, a gente pega a unidade de sentido, que é o texto, que é algo maior. Aí você trabalha, você, né, faz todo um trabalho que a gente sabe como se dá, mas eu vou explicar no momento certo, mais detalhadamente para vocês. E aí, daquela unidade de sentido, né, que é algo maior, você vem pro menor, tá? A gente vai pro menor. Então, Paulinho, voltando lá no seu comentário de ontem, que era do alfabeto, da sílaba para a palavra, você viu que agora é o contrário o movimento, tá? É de algo maior pro menor. Por que isso? Porque isso dá mais significado, dá mais sentido para a criança. Aí ela consegue ver que tem sentido. É o tal do concreto, né? A gente precisa levar o concreto para a sala de aula. A gente precisa alfabetizar com o concreto, com as crianças, né? E aí a gente pensa que o concreto é jogos, é aquele negócio que você pega, sólido, né? Então a gente pensa que é material mesmo, que como que fala? Tem que ser um jogo, tem que ser uma pecinha, tem que ser uma letrinha. Não, quando a gente fala concreto, é significado. Então tem que ter significado para a criança. Uma parlenda é completamente cheia de significado para a criança,
né? Ela entende aquilo, ela sabe que aquilo ela pode usar para brincar, que é gostoso ficar repetindo e cantando aquilo. Então é cheio de significado. Então, para complementar o nosso método dos 4 Is, na nossa sala de aula, a gente vai partir então da unidade de sentido, que é algo maior, e depois a gente vem pro menor, para análise, tá? Para análise ali da palavra, aí dentro da palavra a gente vai enxergar algo menor, que é a sílaba. Perceba que a sílaba está toda contextualizada, tá? Diferente do que nós conversamos ontem. Então, o que é B com A, gente? Criança não sabe o que é isso. Agora, se a gente falar o bá da batata, qual outra palavra começa igual o bá da batata, gente? Aí, esse bá já tem sentido para ela, tá? Já é muito mais palpável do que da outra maneira, da outra forma, tá bom? Boa noite, Sueli! Seja bem-vinda! Meninas e meninos, né? Porque eu tenho rapazes aqui. E aí? Tá tudo bem? É isso mesmo? Agora eu quero saber lá, hein? Quem fez o Letra e Vida não tinha os 4 Is lá? Escondido da gente? E aí, professores, está fazendo sentido para vocês? Tudo que eu tô aqui discorrendo? Exatamente, Paula, é isso aí. Exato. Tudo que tem sentido e que tem significado, isso mesmo. Então vamos um pouquinho mais adiante, hein? Ó, então falando aí sobre o método, que nós também temos método, né? Ai, que ótimo, Sirlene. Então vamos continuar, vamos para frente. Então já falamos que nós temos sim um método para alfabetizar. Nós temos uma postura construtivista, na qual a gente se baseia para alfabetizar, né? E então, quando eu descobri, né, que eu percebi, né, que é dessa maneira, que tem lá os 4 Is, o que eu percebi também? Ai, que ótimo, Sueli, fico muito contente. Maravilha. Então, aí depois que eu percebi, então, que a gente tem que passar por esses 4 Is nesta ordem, que na verdade é um ciclo, né? É um ciclo. Então, você identifica, você interpreta, você investe, você investiga. Aí você volta ali de novo, não é? É um ciclo, tá? É um ciclo que se repete. Então, qual foi a grande ali percepção que eu tive além disso daí? Que não basta a gente identificar o nível, tá? Não basta só você identificar o nível de escrita que seu aluno se encontra. Porque o professor identificou o nível e para por aí, não adianta nada. Ele vai ficar na mesma daquele professor que também não identifica nível, né? Que não considera o saber da criança. Ele vai ficar no mesmo patamar que esse professor. Por quê? Porque se você apenas identificou e não teve atitude nenhuma depois, não adianta nada. Então, nós temos que identificar o nível e depois interpretar o nível para você poder investir, tá? Então, só saber interpretar não adianta. Só interpretei o nível para preencher a planilha lá, porque a coordenadora vai pedir para mim no final do bimestre, também não adianta nada, né? Então, você
identifica e interpreta. Aí eu entendi isso. Eu falei, bom, então não adianta só a gente ficar identificar os níveis, porque se dá muita ênfase para isso, né? Dá muita ênfase para isso. Nós temos que saber o nível de escrita que as crianças estão. Nós temos que considerar o saber da criança, tá? A gente tem que fazer tudo isso. Mas o mais importante ainda é você ofertar aquilo que ela precisa para poder avançar. Então eu percebi isso. Falei, identificar o nível é ótimo, é excelente. Nós temos que partir daí. Mas ainda o mais importante é o depois. E aí? O que você vai fazer aqui depois? Você sabe que ela é pré-silábica. E agora? Quais serão as atividades que você vai propor para ela? Quais são as boas perguntas que você vai fazer para ela avançar? Né? Então, isso chega a ser até mais importante do que você identificar o nível. Apenas. Tá bom? E uma coisa que eu quero dizer para vocês que eu achei bem interessante, né? Eu falo bastante da Thelma Weiss, porque ela não tem só a Thelma Weiss não, né? Mas é porque ela é aqui para nós do estado de São Paulo, ela é uma das referências em alfabetização, né? E tem a Magda Soares também, que é um grande nome no Brasil sobre alfabetização, né? E outros tantos também. Mas até uma vez aqui do estado de São Paulo, é ela que encabeçou todo o nosso trabalho, né? Aqui ela veio assim, como que eu posso dizer? Meio que desbravando, né? Essa maneira, essa forma construtivista de alfabetizar e tal. E aí, o que ela disse numa das entrevistas que ela deu? Que a descoberta da Emília Ferreiro, que é a psicogênese da escrita, que é o tal dos níveis, né? Porque foi a Emília Ferreiro e a Anna Teberoski que nós sabemos que elas fizeram uma pesquisa e descobriram esses níveis. Porque, na verdade, elas queriam descobrir as duas como é que a criança pensava a escrita. E aí elas foram fazer as investigações, foram pesquisar. Elas testaram em vários lugares, né, em vários países, para ver se acontecia a mesma coisa. Se eu não me engano, elas são argentinas, né? Se não estiver enganada. Aí elas testaram lá na Argentina, depois outros lugares também, de língua espanhola, né? E viram que se repetia. O que acontecia lá com as crianças da Argentina, também acontecia com as outras crianças. Então, pronto, elas descobriram que é através de uma maneira evolutiva, que as crianças aprendem, entendem e pensam a escrita, passam por esse processo evolutivo. E a Thelma Weiss disse assim, que quando elas fizeram essa descoberta, a Emília Ferreiro e a Anna Teberoski, elas não pensaram na sala de aula. Não, elas não pensaram, vamos descobrir como a criança pensa a escrita para a gente levar para a sala de aula. Não. Elas queriam saber como a criança pensava a escrita, esse objeto de conhecimento. Aí, só isso que elas queriam descobrir. Não que elas queriam pegar essa pesquisa e pôr dentro da sala de aula com esse objetivo. Não, não foi isso. O processo é inverso. O que acontece então? Nós, professores, fazemos uso dessa pesquisa, dessa contribuição da Emília Ferreiro e da Anna Teberoski, nós que fazemos uso dela para nos auxiliar na sala de aula. Então, a gente faz uso dessa pesquisa para nos auxiliar na sala de aula. Por isso que a gente tem que ter, né, conhecimento e criatividade para fazer as atividades para ajudar essas crianças a mudar de um nível para o outro. Porque, na verdade, a Emília Ferreiro e a Anna Teberoski, elas também não fizeram as atividades para pular de um nível para o outro, para passar de um nível para o outro. Elas não fizeram isso. Elas apenas descobriram que existem níveis e que a criança passa por esses níveis de evolução. Elas não pensaram nas atividades. E quem que tem que pensar nas atividades? Nós, professores. Então, por isso que nós temos que ter um conhecimento profundo dos níveis para ajustar atividades
adequadas para fazer esse avanço, né? Mas graças a Deus já vieram professores antes de nós, pesquisadores antes de nós, que já fizeram isso por nós, né? Já sabem que certas atividades são boas para tal nível, são mais adequadas para o outro. E o que que a gente faz? A gente vai pegando, a gente vai pondo na nossa realidade e vai adequando, né? Então já teve professores antes de nós que já quebraram a cabeça, que já matutaram tanto para ver quais são essas atividades, né, que podemos fazer para avançar de um nível para o outro. E a gente mesmo entendendo, interpretando o nível, você monta também, você pode montar também a sua própria atividade, tá bom? Ah, isso aí, isso na Argentina, né, Ju? Isso mesmo. Boa noite, Gi, seja bem-vinda. É, na Argentina, isso mesmo. Muito bem. Então, meninas, meninos, professores, melhor dizendo. Vamos pra frente aqui. Tá. E aí, então, eu passei por todo esse processo e tal. E lembram-se que eu falei que quando a gente inicia, né, a carreira docente, a gente tem 0 pontos, a gente fica lá pro final e a gente só pega o que sobra, né? E normalmente, o que é que sobra? Salas de alfabetização. Então, no início, eu pegava salas de alfabetização porque sobrava. Mas depois que eu fui subindo, né, os pontinhos lá que eu fui subindo, e eu pude escolher, aí eu já escolhia por iniciativa própria as salas de alfabetização. Por que eu escolhia de propósito, né, a sala de alfabetização? Porque eu queria aumentar a minha experiência com tudo aquilo que eu tinha aprendido. Eu queria pôr em prática, eu queria validar aquilo, então eu comecei a pegar só sala de alfabetização. Bom, já que eu pude escolher, então eu quero sala de alfabetização. Eu lembro uma vez, eu peguei o primeiro ano. Eu quero pegar um primeiro ano para ver como que é, né? Então aí eu comecei por conta própria a escolher as salas de alfabetização e não mais porque sobravam, né? E teve uma certa vez, olha o que aconteceu. Teve uma certa vez, em 2018, foi lá, teve atribuição, né? Para o ano de 2018. E aí a diretora falou assim, olha, tem uma sala de RI. O que é a sala de RI? Recuperação intensiva. Quem vai para essa sala? Os alunos que reprovaram, que repetiram no 3º ano, porque não tinham alcançado a hipótese alfabética. Então, eles iam ser reprovados para fazer o 3º ano de novo, para depois ir para o 4º, né? Então, por que no 3º ano? Porque a gente sabe que é final de ciclo e só se reprova no final de ciclo. Bom, aí ela falou assim, ó, tem uma sala de RI, eu preciso de um professor para essa sala. Aí eu comecei a pensar, né? Falei, gente... Aí o que a gente pensa, né? Falei, nossa, aluno que reprovou, o que vocês pensam? Em disciplina, né? Quem pensou em disciplina? Boa noite, Tiago, meu sobrinho. O que a Ju colocou aqui? Salas com problemas de alfabetização. Alunos com dificuldades. No início pegamos as salas que os professores com mais tempo... Isso aí, Ju. A gente pega o que eles não querem. Aí depois a gente vai subir nos pontinhos e a gente já começa a ter mais autonomia, né? Então, ó, o que a gente pensa quando a gente vai pegar uma sala de alunos que reprovaram? A gente não pensa na indisciplina? Ixi, eu vou pegar essa sala de aluno repetente? Ah, bagunça na certa. A gente, no início, a gente não pode pensar assim? Aí dá, né? Fala, ai meu Deus, vou arranjar pra minha cabeça. O que aconteceu? Eu enfrentei o desafio. Falei, eu vou pegar essa sala. Eu vou pegar.
Porque depois eu comecei a pensar também o seguinte. Falei, gente, essas crianças, elas não atingiram né, Paula? Elas não atingiram a hipótese alfabética. Eu vou assumir esse desafio. Olha o que eu pensei em 2018. Eu vou assumir esse desafio, porque eu acho que é meio egoísta da minha parte. Se eu tenho um conhecimento sobre a alfabetização, por que é que eu não vou pôr à disposição dessas crianças? Não é? Eu vou enfrentar esse desafio e eu vou pôr à disposição deles tudo que eu sei. E vamos ver o que é que vai dar. E enfrentei. Fui lá e peguei a sala de RI em 2018. Não é, Aline? A gente viu meio temerosa, né? Mas aí eu fui. E foi, gente, uma experiência, assim... Eles não tinham nada de indisciplina. Nada. Nada de indisciplina. E como eu falei pra vocês, quando o professor ele vai seguro, ele sabe o que ele vai trabalhar... Passa isso para os alunos, passa confiança, passa segurança. Então, aquela coisa de indisciplina é muito difícil de acontecer, né? Porque o conteúdo não, é o conhecimento. O conhecimento, ele é um dos reguladores da disciplina. Sabiam? Então, professor seguro, sabendo o que faz, é muito difícil de ter indisciplina na sala de aula. E outra coisa, professor que olha para o aluno. Quando eu digo olha para o aluno, não é o olhar que eu tô querendo dizer, gente, é um olhar pedagógico. Aquele olhar que você vê a dificuldade dele, aí você vai lá e faz das tripas coração para ajudar essa criança. Então, esse olhar também diminui indisciplina. É muito difícil ter indisciplina. O Leandro Carnal, já ouviram falar do Leandro Carnal? Ele é muito famoso, né? Excelente, né? Ele é professor. Gosto muito dele. Tem uma das falas dele é assim, que aquelas crianças que são mais sabidas, né? Que a gente fala, nossa, podia ter uma sala igual a esse aluno aqui, né? Sabe assim? Esse aluno sabido, que é uma belezinha, esse aluno ele não precisa de você. Ele fala assim, que esse aluno ele não precisa de você. Por quê? Porque ele tem energia própria para ir sozinho, para caminhar sozinho. Ele não precisa de você. Agora, quem precisa de você é aquele que dá trabalho, é aquele que tem dificuldade, é aquele que não faz a tarefa. E ele não faz a tarefa não é porque ele não quer, né? Tô falando dos menores, tá, gente? Criança pititica. E ele não faz a tarefa porque ele não quer, é porque ele tem gente por trás dele, nós sabemos disso. Que talvez não se importe muito com a tarefa. Aí ele acaba também não fazendo, né? Enfim. Mas então é esse aluno mais vulnerável que precisa de você, tá? Essa é uma fala do Leandro Carnal e ela é muito verdadeira, não é mesmo? São esses alunos que nos desafiam, são esses alunos que é como se eles dissessem para nós, agora põe em prática o que você sabe, não é mesmo? O Leandro Carnal, ele é excelente, adoro os vídeos dele. Quem tiver uma horinha, um tempinho, procura no YouTube, Leandro Carnal, ele é excelente, né? Muito bom. Então, gente, aí eu fui, né, para essa sala de recuperação intensiva nesse ano. A experiência foi maravilhosa. A maioria saiu no nível alfabético, tá? Saiu no nível alfabético. E aí, o que eu fiz? No ano seguinte, eu peguei de novo. Eu peguei uma outra sala de recuperação intensiva. Ó, e olha que legal, né? Recuperação intensiva. O que são os médicos intensivistas? São os médicos que trabalham na UTI, não é? E quem é que vai para a UTI? Os casos críticos. A pessoa, não aquela que vai morrer, mas aquela que está com muito risco, que precisa de um tratamento intenso, porque a vida dela tem risco, não é assim? O médico intensivista, ele sabe, ele tem habilidades, conhecimento
para correr com essa pessoa, para dar o que for necessário para ela, não é assim? Eu me vi nessa posição quando eu peguei essas salas. Falei, nossa, eu vou ter que fazer aqui, vou pôr tudo que eu sei a favor dessas crianças, porque eu preciso recuperar essas crianças. E graças a Deus, a maioria delas foi recuperada. E quem não chegou no nível alfabético, terminou o ano de um estágio diferente de como começou, tá? Então é assim mesmo, gente. A gente enfrenta os desafios, você acaba se colocando, né, ali à prova, os seus conhecimentos, e se não souber, busca. E se não souber, vai atrás. Não fica ali, né, esperando, não. Vai atrás, tá bom? E aí, bom, então vamos lá, né? Vamos seguir aqui. Tá, muito bem. Então a gente sabe que na vida nem tudo são flores, né? E aí comecei a pegar salas de alfabetização por conta própria, já fui parar até no RI, né, que é a recuperação intensiva. Tudo isso foi me dando uma bagagem muito grande de como alfabetizar, porque que acontece? Você se depara com muitos casos, e são os casos das crianças, das dificuldades das crianças, são esses casos que vão te dando experiência, né? Que vão ali aumentando a sua bagagem. Ótimo. Tá. Só que aí, no meio do percurso, como eu disse, né? Nem tudo são flores no nosso caminho, né? Tem umas pedrinhas, né? E aí, algumas pedrinhas eu também comecei a encontrar. E uma delas que eu vou dizer pra você é o seguinte. Agora eu quero ver o comentário de vocês, hein? Pais não entendiam como eu trabalhava. Aí começavam a vir reclamar. Professora, não tem nada escrito no caderno do meu filho. Ó, passou o dia inteiro aqui na escola, só 3 linhas escritas. Eu ouvi isso de uma mãe. Ó, e por quê, gente? Por quê? Porque ainda esses pais têm a mentalidade que aprendizado é caderno cheio. Eles têm aquela ideia, não é culpa deles não, tá? Porque eles foram educados nessa mentalidade, né? De que aprendizado é conteúdo. Tem que encher a lousa, tá? É cópia, cópia, cópia. Nossa, encheu o caderno, aprendeu de monte. Será que é isso mesmo? Nós sabemos que não. Mas uma mãe veio e falou pra mim. A minha filha não tem nada no caderno. 3 linhas só, professora. Tá? Cópia, cópia. Se encher o caderno, tá ótimo, né, Ju? Minha filha, meu filho tá aprendendo. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Tá fazendo só treino manual, né? Porque a cognição tá paradinha. Então, gente, um dos primeiros conflitos, né? Um dos primeiros... uma pedrinha aí que eu tive que me resolver foi... Depois o quê? Aí eu percebi, eu preciso explicar na reunião de pais como é que eu alfabetizo. Porque a maioria dos nossos pais, né, como nós, foram alfabetizados, né? Foi alfabetizados, a maioria dos pais foi alfabetizada. Isso, Paula. Como fala, é cortar o mal pela raiz, né? É explicar na reunião de pais como você alfabetiza. Explica o método, né? Nós sabemos que nós temos um caminho. Olha, pai, mãe, né? Para quem tá lá, não é pela silabação que eu alfabetizo. Eu trabalho através dos textos de memória. E você vai explicar toda a sua dinâmica, o seu trabalho. Para depois... Aí como que se faz o registro no caderno? Isso que tem que pôr lá pros pais, né? Porque tiver 3 linhas e eles acham que não estudou nada. Tá bom. Aí você fez lá, gente, uma atividade que trabalhou só letras móveis, que as crianças tinham que montar as palavras que você ditou e que tinha que trabalhar com as letras móveis. Como que você vai fazer isso, né? Vai tirar foto, colar no caderno do aluno a foto? Não, a gente sabe que não. Então, como que eu posso registrar isso no caderno do meu aluno? Atividade com letras móveis.
lista de animais. Eu faço isso, tá? Só que também os pais não entendem que isso demanda muito tempo. Então, às vezes você conseguiu fazer 2 atividades em 4 horas, né? Porque a gente para pro recreio também. Então, demanda tempo, são muitas as intervenções, são muitas crianças que a gente tem que olhar. Então, tudo isso precisa estar bem explicado para os pais, para eles confiarem no seu trabalho e não chegar para você e falar que você não fez nada, né? Deixa eu ver aqui. Eles falam mesmo, olha lá a Bel falando. Explico para os pais. Isso, é isso aí, para eles ficarem tranquilos e confiarem no seu trabalho, que é o mais importante, né? Confiar no trabalho do professor. E aí eles sabem o que eles vão pensar. Ah, bom, esse professor aí sabe o que tá fazendo, entendeu? Já dá aquela segurança, né? E para você não, a gente não ouvir mais esse tipo de coisa. Mas eu ouvi, aí eu entendi que eu tinha que falar na reunião, porque não tava muito claro para os pais, né? E uma outra coisa também que eu enfrentei, vamos ver se vocês também já passaram por isso, mesmo eu sabendo já como a criança aprende, as atividades que eu tinha que fazer, as intervenções que eu podia fazer, mesmo já sabendo disso, eu me deparei com casos que eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer com essa criança? Eu via que ela não avançava. E eu falei, e agora? O que eu faço? Então, acontece? Acontece. E o que você vai fazer nesse caso? Nossa, apareceu um caso para você de uma criança que é muito diferente daquilo que você estava acostumado a trabalhar, né? A pegar. O que você vai fazer? Você vai dividir, compartilhar isso com os seus pares. Gente, apareceu essa criança aqui. Olha o que está acontecendo. Qual a ideia que vocês têm? O que será ajuda a pensar? O que a gente pode fazer para ela avançar? Olha como que está acontecendo. É assim que a gente faz, tá? Não tem receita pronta. Nós não fazemos milagres, tá? Nós somos professores. Nós temos limitações, tá certo? Não é porque você estuda, que você pesquisa, que você faz isso, que você faz aquilo, que você tem que dar conta de tudo que te aparecer na frente. Não. Você é um ser humano como qualquer outro na face da Terra. Você tem limites, você não precisa dar conta de tudo naquele exato momento. Você precisa de tempo, você precisa pensar, refletir, buscar ajuda, tá? É isso que todo mundo faz. Ninguém sabe tudo, não. Então, se deparou com um caso que tá difícil, pergunta, corre atrás de alguém, pesquisa. Normal fazer isso. Aconteceu comigo. E aí, eu não sabia como resolver. Fui também procurar saber como poderia resolver. E o que aconteceu? E tudo isso vai somando experiências. Aí, hoje, em 2022, eu penso lá naquele caso, né, que me apareceu. Eu falei assim, nossa, se fosse hoje, eu teria feito isso, tá? Então, por quê? Porque você vai acumulando experiência. Experiência, ninguém ensina. Ninguém ensina experiência. Você adquire com a vida, não é mesmo? Então, hoje, eu sei muita coisa do que eu sabia 2, 3 anos atrás. Vocês também, né? Desde que nós estejamos sempre em movimento, sempre buscando e querendo saber, a gente vai melhorando e a gente vai sendo... Como que é? A gente vai se renovando, né? Se renovando. Hoje, nós temos versões melhores de nós mesmos, não é? Nós temos versões de nós, né? Mais atualizadas, vamos dizer assim, né? Então é assim, gente, experiência ninguém ensina, a gente adquire com a vida. E aí, com isso, você vai conseguindo resolver os problemas que vão te aparecendo, né? Ótimo. Bom, e qual que é o resultado de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, né?
já que já entrei um pouco já no resultado final. Hoje, a maioria das crianças que eu pego para alfabetizar, a maioria sai na hipótese alfabética. A maioria. E quem não sai, avança. Tá? Quem não sai, avança. Nossa, isso é um privilégio seu? De jeito nenhum. Lógico que não. É tudo isso aqui que eu falei para vocês começarem aí a pôr em prática, a repensar, porque resultado dá. E eu sei, tenho certeza que tem gente aí que tem muitos bons resultados, né? Com a alfabetização. E eu venho, então, agregar mais valor ainda na prática e na formação de vocês. Porque se vocês estão aqui me ouvindo, é porque vocês querem isso, não é? A gente quer melhorar, a gente quer resolver uma questão que não está muito bem resolvida. Então, é isso que eu quero, agregar valor, cada vez mais contribuir, né, com a formação, com a prática de vocês. Isso, Sueli, muito bem. Mas é só assim que a gente aprende, viu, Sueli? É perguntando mesmo. Porque quem tem o orgulho fica sem fazer nada. Ah, isso é perfeito. Isso é perfeito. Nunca estará sozinha. Ótimo. E é assim mesmo, né, gente? Nós somos... enquanto escola, a gente tem que se apoiar uma nas outras, uns nos outros, né? Nós, professores. Por quê? Porque nós estamos lá todos por um mesmo objetivo, com que os nossos alunos aprendam. Então, não tem que ter orgulho, não tem que ter vaidade, nada. Nós estamos lá para se apoiar no outro, porque o nosso objetivo é um só. Para que existe escola? Para o aluno aprender, né? A escola não é para o professor. A escola é para o aluno, assim como o hospital é para o doente, não é para o médico, né? Minha gente, ó, a aula de hoje, o que eu tinha para falar foi isso. Como vocês estão aí do outro lado? Ó, para quem, eu não sei se quem... não, todos não estavam, né? Que teve gente que foi chegando depois. Então, lembram-se do desafio que nós fizemos ontem, né? Da palavra-chave? Então, é o seguinte. Eu falei bastante coisa aqui para vocês. O tema da nossa aula foi sobre o passo a passo para a gente alcançar uma alfabetização de sucesso, de excelência, né? E diante de tudo que eu discorri, de tudo que eu falei, eu gostaria que vocês agora deixassem aí nos comentários o que ficou para vocês da aula de hoje, tá? Uma palavra ou mais de uma palavra. O que ficou para vocês da aula de hoje? Vamos ver quem vai começar a pôr. A Sirlene gostou, foi muito boa a aula de hoje. Espero ter contribuído, Sirlene, com o seu saber, com a sua formação. Ah, os 4 Is. Que legal, Paula, isso aí. Resiliência, muito bem, Ju. Exatamente, resiliência. Porque se a gente for afobado, quiser tudo na hora, não dá certo, né? Gente, isso aí, que ótimo! Os 4 Is, isso aí. Investir. Ótimo, Sueli. Que bom, Aline, perdão. Que bom. É gostoso, né, quando a gente consegue atender as expectativas, né? Isso é muito bom. Olha lá. Bom, enquanto o pessoal vai pensando aí, eu vou falar a minha, tá? Pra mim, a palavra-chave que fica
da aula de hoje é o caminho, a direção, os 4 Is também. Obrigada, Paula. Que ótimo. Se foi bom para vocês, foi excelente para mim. Ai, ai. Meninas e meninos, professores. Ó, um recado muito importante antes da gente se despedir. Amanhã é a nossa última aula, tá? Intitulada Masterclass, né? Então, é uma super aula. Onde ela vai acontecer? Não vai acontecer aqui no Instagram. Vocês terão que ir lá pro YouTube, tá bom? Por que pro YouTube? Porque lá eu consigo fazer a apresentação de slide, que aqui no Instagram vai ficar um pouco mais difícil. Então, eu vou pro YouTube e então a aula vai acontecer lá, tá bom? Aí, em que canal? No meu canal. Você digita lá no YouTube Ana Alfabetiza, você já vai ver a minha carinha. É a mesma carinha que aparece aqui no Instagram, tá bom? Aí você entra lá, 7 horas eu vou estar lá, tá certo? Pra gente encerrar com chave de ouro essa nossa semana de estudo. E vou ter uma super novidade pra vocês. Vocês não vão ficar decepcionados se vocês ficarem lá comigo, tá bom? E se porventura vocês souberem de alguém que vocês acham, né? Vai valer a pena para essa pessoa também ouvir o que a Ana tem para falar, convida ela, chama ela para Masterclass, porque quem estiver na Masterclass vai ter um presentaço, tá bom? Então, mas só para quem estiver lá na Masterclass. E quem tá no grupo, quem tá hoje, quem não está, aliás, né? Quem não está, entra. Porque você já sabe, eu vou disponibilizar essa aula lá por 24 horas e tem a tarefinha, tá bom? Obrigada, Bel. Que Deus nos abençoe. Isso aí, amém. A Sirlene adquirindo mais experiência na sala de alfabetização. Perfeito, Sirlene. Que ótimo. Amém. Que Deus nos abençoe, né? É o que mais a gente precisa, é isso aí. Meninas e meninos, professores, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã lá no YouTube. Eu passo lá no grupo para deixar o recadinho para vocês não esquecerem, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até amanhã.